Bom dia, nação de empreendedores obstinados de todo o Brasil. O programa Visão e Negócios aqui na Record News, lições de empreendedorismo, está no ar para quem não aceita ficar parado e sabe que o mercado não perdoa quem para de crescer. Visão e Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados, no empreendedorismo, ou você está crescendo ou está morrendo. É o efeito gravitacional empresarial. Por isso, hoje, o tema central do nosso programa é mentalidade de growth, mentalidade de crescimento. Vamos entender como focar no aprendizado contínuo para transformar pequenos acertos em grandes saltos de escala. Durante o programa, vamos desvendar como o mindset de crescimento pode ser o divisor de águas entre uma empresa comum e um fenômeno de mercado. E no final, eu volto com insights sobre como acelerar sua curva de aprendizado. E para começar, vamos conhecer um convidado especial no nosso quadro Empreendedores Obstinados. Coloca aí. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Fala, legião de empreendedores obstinados. No quadro Empreendedores Obstinados, no nosso quadro aqui, em nosso programa, destacamos histórias de quem não aceita limites, de quem enfrenta desafios com determinação e constrói resultados com consistência e coragem. Cada trajetória apresentada aqui revela aprendizados valiosos de quem transforma ideias em negócios e dificuldades em oportunidades reais de crescimento. E hoje eu recebo o empresário Eliezer Monteiro. Ele é fundador da Monte Seguros, especializada em soluções de saúde empresarial, e da Monte Investimentos, com atuação estratégica no planejamento financeiro voltado ao mercado imobiliário. Mas antes de iniciarmos essa conversa, vamos entender melhor o cenário e o funcionamento do setor em que ele atua. Coloque aí. Para muitos, o mercado financeiro e a proteção familiar são apenas números em uma planilha, mas para nós, do Grupo Monte, eles são o alicerce da liberdade. São a força estratégica que protege o presente, desafia as incertezas e impulsiona o amanhã. Com uma trajetória marcada pela excelência, somos referência na integração de soluções que blindam e multiplicam o que é mais importante para nossos clientes. Nossa missão é clara: atuar como elo entre a estabilidade que você precisa e a prosperidade que você merece. Através da Monte Seguro, operamos como uma consultoria de elite em saúde e proteção, garantindo que a base da vida, a tranquilidade, jamais seja abalada. Já a Monte Investimento, transformamos visão em realidade, conectando investidores a oportunidades estratégicas no mercado imobiliário e financeiro, gerando desenvolvimento e solidez patrimonial. Mais do que serviços, trabalhamos constantemente para construir um futuro onde a segurança não seja um peso, mas a mola propulsora para o seu crescimento. Em cada contrato assinado, em cada patrimônio expandido, o Grupo Monte reafirma seu compromisso com a evolução contínua. Eliezer, grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa Lições de Empreendedorismo. E você é um grande empreendedor da vida e dos negócios, com certeza vai passar muitas lições de empreendedorismo. Eu queria que você começasse falando, compartilhando conosco as suas origens profissionais, como é que você começou a empreender, falando um pouco da sua história, para que as pessoas possam se inspirar na sua história. Que bacana, é um enorme prazer estar aqui com você, Janguier. Bom dia a todos os obstinados aí do Brasil. E falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né, Janguier? Quando eu fiz 18 anos, eu sabia o que eu não queria, né?
eu não queria andar de ônibus, eu sabia que eu não queria morar num lugar ruim e eu sabia que eu queria comer em bons restaurantes, né? Meu pai vindo de um filho de servidor público militar, do interior do sul, né? De Uruguaiana, quem não conhece a fronteira com a Argentina, meu pai foi transferido para Brasília. E com isso, não tínhamos uma boa qualidade de vida, porque funcionarismo público, a grande maioria tem o quê? O famoso contra-cheque. O salário regrado, né? Exatamente. Pega muito empréstimo em folha, né? E então, com isso, a gente sofria algumas dificuldades ali financeiras. E com isso, eu sempre corri atrás, desde pequeno. Me lembro que a minha primeira venda foi com 14 anos, a qual meu pai comprou um computador novo. E nesse computador novo, o computador antigo ele tinha dado para a empresa que fazia a manutenção. E aí, tinha um amigo meu que queria comprar uma placa de vídeo. E nessa placa, e com isso eu vi que tinha essa placa de vídeo dentro desse computador. E na minha primeira venda ali, com 13, 14 anos, eu vendi essa placa aí na época por 200, 300 reais e foi minha primeira venda, né? Então, sempre para conquistar minhas coisas ali, eu vendia alguma coisa, pegava uma roupa antiga que eu importava dos Estados Unidos, fazia uma vendinha ali na escola. Quer dizer que você começou a empreender com 13 anos? Basicamente, aquele espírito de empreendedor, não sabia o que era empreender, mas eu queria ter minhas coisas, né? Já que meu pai não tinha possibilidade de comprar algo que eu queria ali no meu ciclo social. Foi em Brasília, isso? Brasília, isso. E muito interessante que eu morei num bairro a qual vinha de um pessoal muito... que não tinha nem escola, mau saneamento ali, um bairro próximo. E no bairro de cima, era um bairro nobre chamado Sudoeste, onde as pessoas tinham uma alta renda. Então, nesse período aí, eu aprendi a transitar entre os dois meios. O pessoal que tinha menos renda e o pessoal que já tinha uma renda bem maior. E isso me deu uma visão do quê? Do que eu queria, né? E o que eu não queria. Mas quando foi que você montou realmente a empresa? Há mais ou menos aí 6 meses, né, a gente viu que o mercado, se eu ficasse dentro daquela empresa que não tinha projeção, um plano de crescimento claro, eu ia ser muito limitado em comissionamento, né? Então a gente conheceu uma pessoa na igreja, né, a qual tinha um comissionamento quase 200 vezes maior. Daí a gente viu que esse mercado era um mercado a qual, com menos esforço ali dentro, eu poderia ganhar muito mais. E o que a gente fez? A gente pegou ali um dinheiro das comissões, abrimos o primeiro escritóriozinho, fomos numa fábrica de chapa e fizemos nossas primeiras mesas, fomos comprando as primeiras cadeiras. E eu e esse meu sócio aí na época, a gente começou vendendo ali num escritóriozinho ali de mais ou menos 15 metros quadrados. Isso foi quando? Isso foi em 2017. Muito legal. Explica aí para nós, para os nossos obstinados, para o nosso público aí, como está estruturado atualmente o setor em que você está atuando, né? Esse setor de seguros, e quais são as principais exigências e transformações que vem impactando esse segmento? Primeiro de tudo, a digitalização, né? Eu acho que o mercado de seguros, há tempos atrás, ele agia de outra maneira, onde era papel, era muito tete a tete, e hoje a venda vem mudando bastante, muito dinâmico, né? Hoje a gente vê que a maioria dos consumidores, eles querem resolver com praticidade, né? Então, a digitalização, né? Ter tecnologia para atender melhor o cliente, igual hoje a gente, como a gente conversou, hoje a gente tem uma tecnologia a qual a venda vai ser feita totalmente online. Você já está utilizando a inteligência artificial? Com certeza. Hoje quem não utiliza acaba sendo defasado, Está morto, né? Está fora do jogo. Com certeza. E às vezes até num processo simples de um pré-atendimento, de qualificação, né? Até tirar uma dúvida. E até nos processos mais robustos, como leitura de indicadores, organizar as informações da sua empresa para que você entenda de fato o que está acontecendo, para onde você vai, se você acelera, se você freia, né? Igual a gente passou por um momento agora que a gente estava em growth, né? Que é o assunto aqui, de crescimento. Contratando muito vendedor, e a gente viu, cara, estamos com gargalo na formação, não estamos conseguindo formar com a velocidade que a gente gostaria, e a gente acabou o quê?
contratando um pouquinho menos, formando e rampando as pessoas melhores para dar um atendimento e, como consequência, a gente aumentou o lucro, não só o faturamento, né? Muito então, bom. é importante ter essa análise, né, Janguier? Ô, Eliezer, qual é o posicionamento da sua empresa Monte Seguros, né, e da Monte Investimentos? E quais são os principais diferenciais dessas duas empresas em relação às outras? A Monte Seguro, né, ela trabalha muito com plano de saúde empresarial, ou seja, você tem um CNPJ, a gente acaba cuidando do plano de saúde seu e da sua família, que acaba sendo mais barato até 40% do que no CPF, né? E a Monte Investimentos, ela nasceu tem 2 anos, que a gente ajuda empresários, empreendedores a construir patrimônio de forma inteligente sem se descapitalizar, né? Então, as duas coisas acabam caminhando junto, tanto a proteção quanto a criação de riqueza, né, de patrimônio de forma planejada. Eliezer, dentro dessa realidade, né, que a gente vive, que você vive, em que momento da sua trajetória a sua postura, né, fez mais diferença? Postura de vendedor, empreendedor, obstinado, porque você já se transformou no obstinado. Fez mais diferença do que o próprio cenário em que você vivia? A postura e mentalidade é fundamental para as nossas atitudes, né, Janguier? Então, a minha postura, né, foi a crença, a mentalidade e o que eu levo como cultura dos meus negócios hoje. Que eu gosto de falar para todo mundo. Ou você conta história triste, né, ou você tem resultado, né? Então, sem história triste. Eu me lembro que um momento a gente estava sem soluções financeiras e aí eu parei de ligar num dia, sendo eu presa lá na época, porque meu número tinha sido cortado. E aí meu sócio, que já veio de uma família empreendedora, com um pai que já foi multimilionário e quebrou, ele chegou e falou, cara, acorda, pô, vai lá na operadora e pega outro chip. Vai lá ligar, tu vai fazer uma venda, daqui a pouco tu paga esse daí, agora tu não pode ficar parado. E com isso me marcou, cara, qual que é a história triste que a gente se congela, fica parado, deixa de executar e acaba não tendo resultado, né? Porque a gente precisa usar, a gente precisa tá em movimento para Aí você foi lá, pegou, comprou e resolveu o problema também. Resolvi o problema, continuei a vender. Decisão, ação, né? Exatamente. Então, a mentalidade de muitas vezes ali ver o problema e ele te congelar acaba parando o nosso resultado. Então hoje eu planto isso bastante com o meu time, cara, sem história triste, pô. Chegou atrasado por quê? Por que não veio mais cedo? Não vendeu por quê? Tá estudando? Tá trabalhando mais que a maioria? Tá estudando mais que a maioria? Tá ligando mais? Né? Então é parar de história triste e fazer o que tem que ser feito. Eu levo isso como um lema, um legado que eu aprendi lá com 20 anos, que foi um divisor de águas de quando eu saí da casa do meu pai, com outra mentalidade de servidor público, quando eu vim para um sócio que o pai já tinha sido multimilionário, eu pude ter um aprendizado muito grande com ele dessa mentalidade. Deixa eu te perguntar, quando foi que você me conheceu? Na realidade, né, Janguier, você é um ícone, né? Eu gosto de dizer que é o Silvio Santos do empreendedorismo aqui pra gente. Legal, gostei da definição. Acabei vendo algumas matérias lá em 2016, 2017, lá no início da minha trajetória, vendo muito YouTube, e acabei vendo seu Instagram como bilionário, capa da Forbes, aquele engraxate que venceu, né, apesar das adversidades, e com isso ali fui acompanhando alguns conteúdos até chegar um momento agora, há 2 anos atrás, de estar mais próximo, sendo mentorado por você, né, pegando várias lições de vida com você que, querendo ou não, é uma referência pra gente, né, Janguier? E o CSE, o Código Secreto da Empresa, que é a minha jornada de escalabilidade empresarial, que é a imersão de 3 dias, o que ela representou para você? Um divisor de águas, com certeza. Eu estava vindo de um momento muito desafiador, né? Tinha acabado de ser pai, meu filho tinha sido 1 mês, e eu tinha acabado de ser roubado por um funcionário que levou meu time inteiro, né? Então estava saindo de uma reestruturação e acabei aprendendo muitas ferramentas, né? E que eu tinha errado até mesmo, porque que um colaborador saiu e levou o time todo? Porque ele estava insatisfeito. Eu me lembro disso, você conversou comigo sobre isso, né? Exatamente. Ele estava insatisfeito, não vinha talvez um plano de crescimento. E com o Janguier a gente pode ver como que ele cresce tanto, né? Com ferramentas como Stock Option, né? Como um contrato de vesting, um plano de carreira claro, ser mais competitivo,
E isso através de ferramentas, através de ser aconselhado, né, aprender, né, com quem já passou a nossa jornada. Aí você entrou no MBN, né, nossa mentoria de alta performance, o que está representando? Já está no 2º ano, né? Estamos indo para o 2º ano e, cara, o MBN. Cara, o MBN, cara, é divisor de águas para mim, eu gosto de dizer, porque lá tem uma diversidade, uma gama de empresários, a qual eles estão em diferentes momentos de jornadas e setores totalmente diferentes. Então, muitas vezes a gente num bate-papo, num café, a gente acaba pegando uma dica, um insight, até mesmo fazendo um negócio, uma parceria, né? E isso daí acaba que a gente economiza tempo e aumenta o lucro, porque é muito, eu gosto de falar, é muito melhor a gente aprender com o erro dos outros do que a gente errando. Eliezer, o tema do nosso programa, o tema de hoje, é mentalidade de crescimento, mentalidade de growth, né? Mentalidade de crescimento. E daqui a pouco, pessoal, eu trarei alguns insights sobre esse tema aí para vocês. Mas eu gostaria de saber do Eliezer aqui, né? Como essa mentalidade que a gente fala tanto, né? Foi determinante para o seu sucesso e para o crescimento dos seus negócios? Eu creio que essa mentalidade eu vi até mesmo com você, né? Desde o CSE, né? Que não está crescendo, está morrendo, né? Porque o mercado está em movimento toda hora, as mudanças acontecem todos os dias, então se você não está crescendo, você está perdendo mercado, né? Você está perdendo competitividade, né? Então, eu gosto de falar, cara, quem tá estagnado, né, na sua zona de conforto, provavelmente aí vai perder mercado no amanhã. Então, eu entendi isso e, igual eu acabei de falar, a gente faz muito investimento em crescimento de time, tecnologia, marketing. Não tem que ter medo de investir, você tem que conhecer seu indicador. É investimento, não é preço, é investimento. Exatamente. Igual eu estava conversando com um empreendedor um dia desse, cara, eu invisto R$1.000 e volta 50 mil, mas eu não invisto mais. Deu, cara, tu tá investindo 1.000 e tá voltando 50 mil, por que você não investe mais? 50 para voltar 50 vezes mais? Nossa. Exatamente. Então as pessoas, muitas vezes, elas investem na pessoa física mais no seu carro, na sua casa e acabam acabando da mentalidade de investir na sua empresa, qual tem mais... Mas me diga uma coisa, qual é o plano para o futuro? Qual é a sua visão? Onde é que você quer chegar? Jang, eu tenho a mentalidade de que pensar grande, né, dá o mesmo trabalho do que muitas vezes pensar pequeno. Então, minha mentalidade na Monte Seguro, essa é a maior do país, né, dos canais. E da Monte Investimento a maior global, porque hoje a gente tem clientes estrangeiros que a gente ajuda ele a diversificar patrimônio no Brasil com baixo investimento. E a gente vem plantando forte isso, trabalho muito, estudo muito para que isso aconteça e a gente possa impactar mais ainda a vida das pessoas, não só no Brasil, mas mundialmente. Rapaz, muito feliz com essa sua visão, né? Maior do país, uma empresa e a segunda maior global, maior do mundo. Muito bem. E você pensa em captar investidores? Com certeza, ainda mais com você. Eu tinha uma crença muito limitante que quando você tem investidores, você tem um patrão, né? Tem mais cobrança, mas de fato, com a gente conversando, com as suas mentorias, eu vejo que é um momento necessário de profissionalização, de sair da zona de conforto, né? De ir para um próximo nível e a gente já está estruturando para fazer essas rodadas. As pessoas têm essa crença limitante, não quero sócio, né? Meu amigo, isso é uma crença altamente limitante. É melhor você ser dono de 70% de 1 bilhão ou 100% de 1 milhão? É melhor ser dono de 70% ou 50% de 1 bilhão, né? Então você divide para multiplicar, meu amigo. Outra coisa, essa outra crença também que as pessoas têm. Sócio vai mandar, um fundo vai mandar. Meu amigo, é só fazer um acordo de acionista bom, é só ser bem orientado, né? Como a gente tem orientado todos os nossos mentorandos, como fazer um bom acordo de acionista. O sócio vai ter alguns direitos, né? Mas tem os deveres também. Né? E eu estou falando sobre investimento aqui, até porque nós temos 2 empresas de investimentos. Nós temos a Bossa Invest e temos a Ipitixa. Então, se você tem uma empresa escalável e está precisando de investimento, de grana, money, bufufa, mas também de ajuda, de governança, né? Gestão, smart money, entra aí no nosso site, faça o pitch, bota aí na tela. O site da Epitixa é www.epitixa.com.br. Quem sabe a gente pode ser sócio, hein?
Seja obstinado que dá. Eliezer, se você fosse dar 3 conselhos aqui para quem está começando a empreender de uma forma geral e para quem quer entrar no setor, quais seriam os conselhos que você dá? Cara, para você que está começando, eu gosto de falar igual eu falo para todos os meus colaboradores, que eu chamo eles de intraempreendedores, né? Porque ele está aprendendo com o meu CNPJ e meu CPF tomando risco, né? Então, tudo que você quer ser diferenciado na vida, né, você vai ter que fazer a mais que a média, né? Você vai ter que estudar a mais e também trabalhar a mais. Eu acho que com esses 2 pilares, eu não conheço nenhuma pessoa que estuda a mais e trabalha a mais que tem um resultado... de menos. Um resultado abaixo da média, né? O Janguier é um grande exemplo de bilionário. O cara acorda muito mais cedo do que a grande maioria, trabalha mais, estuda mais, está sempre informado das tendências e não é à toa que ele tem um resultado que ele tem muito fora da curva, né? 001 talvez tenha a possibilidade de ter o resultado que ele tem. Então fazer a mais, tanto estudar quanto botar a mão na massa, que é a execução, né? Senão todo professor seria multimilionário. Tem que executar aquele conhecimento e fazer acontecer. E para você que está começando no mercado, é a mesma coisa, no mercado de seguros, e qualquer mercado que seja, eu creio que um dos grandes diferenciais é a digitalização, é a IA, atendimento em escala, porque o pessoal que já tem resultado, muitas vezes estão ficando antigos, dinossauro, no analógico ainda, né? Então, existe uma possibilidade de mercado de você ter um diferencial dos empresários que eles estão acomodados há muito tempo no mercado, já estão bem de vida, para você encontrar, cara, estou começando agora, qual que vai ser meu diferencial de mercado? Aonde que eu vou crescer, né? E foi isso que eu usei lá atrás, quando eu vi que o pessoal era muito bom em somente diversificação, de trazer muitos corretores, mas ninguém fazia digital, e eu foquei em me especializar no digital, não é à toa que a gente cresceu tanto. Muito bem, veja a lição importantíssima. Aqui é a lição ou lições de empreendedorismo. Queira mais que os outros, faça mais que os outros, faça mais que o necessário. Faça o impossível e não apenas o possível. Veja o que ele disse, estude mais, aplique. Não adianta só estudar, para não ficar como obeso mental. Aplique, trabalhe mais, porque depois você vai poder se divertir muito mais. Muito obrigado, foi show. Para ajudar todos os empreendedores aqui, a gente ainda vai deixar uma ajuda aí para vocês, tá? Você que tem plano de saúde hoje, a gente vai deixar aqui um QR Code na tela para que você possa economizar até 40% no seu plano de saúde empresarial por mês, tá bom? Então, show. Obrigado, Janguier. Show. E você que está nos acompanhando, continue conosco, porque na sequência eu volto com um insight especial sobre o tema do programa de hoje. Seja obstinado que dá. E aí, obstinados e obstinadas, como eu disse no início do programa, agora vamos aprofundar o nosso tema, mentalidade de growth, mentalidade de crescimento, mindset de crescimento. Muitos empresários ficam presos a fórmulas que deram certo no passado. Mas o growth, o crescimento, exige humildade para testar, errar rápido e aprender mais rápido ainda. O crescimento não é um evento isolado. É um processo de melhoria implacável. Não tenha medo de mudar a rota se os dados mostrarem um caminho melhor. A evolução do seu negócio é diretamente proporcional à sua capacidade de evoluir como líder. Aprenda sempre, aplique rápido e escale sem medo. E o programa Visão em Negócios, Lições de Empreendedorismo, está ficando por aqui. Até breve. Firme o passo, pegue o ritmo, seja obstinado que dá.
Visão e Negócios. Lições de empreendedorismo.